Alô, bom dia, primeiro ano. Vamos ao nosso trabalhinho de hoje. O que nós vamos trabalhar hoje? Qual é a nossa aula hoje? Então, Química, segunda aula, fases da matéria. Já vimos isso, vamos dar um reforço agora e aprofundar. Então, basicamente, nós temos isso. Os estados físicos sólido, líquido e gasoso. São 3. Então, eu diria aqui que eu tenho 3 fases. Eu posso ter, por exemplo, água. Eu posso ter água no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Então, eu teria o mesmo composto em 3 fases diferentes. Posso usar esse termo. Muito bem. Vamos ver essas mudanças de fase. Bom, primeiro o estado sólido. O que é um estado sólido? É aquele que você pode pegar, que tem uma forma própria? Sim. Então, no estado sólido, a agregação das moléculas é muito forte, elas estão muito juntas. Então, a força que une as moléculas é muito grande. Então, por isso, elas têm um formato próprio. E o que está relacionado com os estados? A temperatura. Então, se você vai aumentando a temperatura de um sólido, ele tende a chegar numa temperatura chamada ponto de fusão, que cada composto tem o seu, diferente um do outro. Por exemplo, da água, na escala Celsius, é 0 grau. Então, chega no ponto de fusão, o sólido começa a se transformar em líquido. E essa transformação de sólido para líquido se chama fusão. O inverso, se você tiver líquido e você for resfriando esse líquido, ou seja, você está tirando o calor deste líquido, este líquido vai se transformar em sólido. Em que temperatura? Na mesma que o sólido se transformou em líquido. Então eu tenho, por exemplo, água a 10 graus. Vou baixando a temperatura da água. Como faz isso? Põe na geladeira. Você vai no congelador, você vai retirando o calor, é isso que faz o congelador. E quando a água chega a 0 graus, ela começa a se transformar em sólido. Ela se transforma assim rapidamente? Não, ela vai se transformando aos poucos. Se já foi o dia pegar um gelo na geladeira, ele tinha uma casquinha de gelo, mas ainda tinha água e gelo ao mesmo tempo. Ou seja, ele vai se transformando em líquido, em sólido. Do estado líquido para o estado gasoso, então, você vai aquecendo o líquido e ele vai chegar numa temperatura tal, chamada temperatura de ebulição, ou ponto de ebulição, onde começa o líquido a se transformar em vapor. E se transforma totalmente líquido em vapor? Não, é o mesmo conceito do sólido para líquido, ou líquido para sólido. Ele vai aos poucos se transformando. Então, no ponto de ebulição, o líquido começa a se transformar em vapor. E essa transformação se chama vaporização. Vaporização pode ocorrer de 2 formas: ebulição ou evaporação. Ebulição é quando você fornece energia e essa transformação se dá de um método mais rápido, com uma carga de energia maior. A evaporação, eu posso dizer que é um processo natural. Então, aqui na ebulição, você colocou água num recipiente e colocou no fogo. Então, ele vai ferver, que a gente chama, né? Vai ebulir, e aí está realizando uma ebulição. Evaporação, você pega lá um prato com água e põe no sol. Aí ele vai lentamente se transvaporizando. Então, diferença de ebulição e evaporação, mas o processo se chama vaporização. Ao contrário, se você pegar forma gasosa, vapor, que pode se chamar também, em alguns casos, e for transformando em líquido, aí você está fazendo uma liquefação. Então, transformar gasoso em líquido. E ainda tem um estado sólido para gasoso ou gasoso para sólido, sem passar pelo processo líquido, chama sublimação. Como acontece isso? Se você
pegar o fenômeno do gelo seco, por exemplo. É um fenômeno de sublimação. Tem alguma coisa em estado sólido e esse estado sólido se transforma em gasoso sem passar pelo estado líquido. Então, esses estados físicos são chamados quimicamente de fases da matéria. Então, o que é a fase da matéria? É aquela forma diferenciada que você consegue perceber. Então, tem fases diferentes da matéria. Muito bem. E também se eu tiver sólidos diferentes, por exemplo, se eu tiver num recipiente areia, gelo e sal. Então eu vou ter 3 sólidos diferentes, eu tenho 3 fases diferentes, porque eu consigo perceber formas diferentes. Eu consigo perceber a areia, consigo perceber o gelo e consigo perceber o sal. De química, nós temos agora os fenômenos físicos e fenômenos químicos. Qual a diferença de fenômeno físico e químico? O fenômeno físico não modifica a matéria. Então, se eu passar de gelo para água em forma líquida ou a forma líquida da água para vapor, continua sendo água. Então, não foi modificado a matéria, então continua sendo o mesmo composto água. Então, isso é um fenômeno físico. Mas não modifica a matéria, é um fenômeno físico. E o fenômeno químico é exatamente o contrário, causa a modificação da matéria. Então vamos ver um exemplo aqui de fenômeno físico. Mudança de estado, sólido para líquido, líquido para gasoso, gasoso para sólido. Todas aquelas transformações de estado são fenômenos físicos. O que mais? Dilatação. O que é dilatação? Dilatação ocorre quando tem um aumento de temperatura, principalmente em corpos sólidos. O que ocorre? O corpo aumenta o seu volume, o seu comprimento. Por exemplo, uns fios de poste. Assim. Se você reparar, você vai ver que em época do ano parece que eles estão mais curvados do que em outras épocas. No frio eles vão estar mais esticados, no calor eles vão estar um pouquinho mais, vamos dizer assim, aquela parte assim faz aquela curva maior. Então isso é por causa da dilatação. Muito bem. Magnetismo. O que é magnetismo? Todo mundo já brincou com o ímã. E que esse fenômeno é um fenômeno físico, não causa transformação, continua sendo o metal. Todo mundo já colocou alguma coisa na geladeira com ímã. Então isso é um fenômeno físico chamado magnetismo. Muito bem. Então, o fenômeno físico não modifica. Eu posso pegar uma barra de metal, martelar essa barra de metal e fazer uma chapinha, por exemplo. Então, continua sendo o mesmo metal, não modificou. Em contrapartida, o fenômeno químico ocorre modificação da matéria. Combustão. O que é combustão? Você queimou. Muito bem. Pega um palito de fósforo, acende, queima ele, pronto. Não tem como você voltar a ser fósforo novamente. Aquilo se transformou em outras coisas. Em gás, perdeu calor, transformou em carvão, então aquela matéria já é outra matéria, não tem mais a madeira, ou você acende um bico, uma boca de fogão a gás, pronto, você está transformando aquele gás em outros compostos. Combustão. Oxidação. Oxidação aqui no litoral é bem comum, né? É o que a gente chama de ferrugem, corrosão. Então o que vai acontecendo? A ação do oxigênio mais do sal marinho, principalmente do oxigênio, mas o sal marinho com a umidade do ar atinge os metais e começa a corroí-los, formar aquilo que se chama ferrugem. Só pegar um bombril e colocar um pouco de água nele que você já vai ver, em questão de horas ou de um dia para o outro, você já vai ver que o bombril parece que começa a se desmanchar. Então isso é oxidação. Há uma transformação. Não é mais metal, já é uma ferrugem, já é uma oxidação. Fermentação é a mesma coisa. Então você pega lá cana, essa que faz o caldo de cana aí na feirinha mesmo, né? Pega aquela cana, faz o caldo de cana, pega aquele caldo de cana e põe ele dentro de um recipiente. Deixa não precisa ser muito tempo. No outro dia você já não vai conseguir tomar, no outro dia porque ele já azedou. E daí ele vai fazer uma fermentação.
E com o tempo ele vai transformar aquela quantidade de açúcar, de elementos, de água que tinha em álcool. Então fez uma fermentação, aí então modificou, não tenho mais aquele composto inicial, que era sacarose, água e outros açúcares do caldo de cana, passou a formar álcool, aldeído e outros compostos. Então isso são fenômenos físicos e fenômenos químicos. Diferença fundamental: físico não modifica a matéria, químico modifica a matéria. Então, estamos aqui, vamos falar de sistemas. O que são sistemas em química? Qualquer porção de matéria que você esteja analisando é um sistema. Se eu pegar uma rocha para analisar, é um sistema. Então, assim, o sistema pode ser homogêneo e heterogêneo. O que é homogêneo? Tem uma fase, você consegue perceber só uma fase. Por exemplo, sal e água. Você pega um copo de água, um pouquinho de sal e põe no copo de água embaixo. Você só vai perceber visualmente só uma fase, não percebe o sal, mesmo sabendo que existem dois compostos ali. Então, sal mais água é um sistema homogêneo. Sistema heterogêneo, por exemplo, olha só, se eu pegar gelo e água, eu estou conseguindo perceber duas fases distintas, mais de uma fase sólida e uma fase líquida. Mesmo no sistema homogêneo, sal e água, eu tenho uma mistura. Tenho sal, que é um sólido, e água líquida. Mas eles estão... a aparência deles é uma coisa só. Muito bem. E aqui? Aqui eu tenho uma substância pura, que é só água. Mas só que ele está em forma de gelo e água, então apresentam duas fases. Por isso o sistema é heterogêneo. Muito bem, então vamos ver nossos exercícios de hoje. Exercício de hoje já fica valendo trabalhinho. Página 26, 27, os exercícios 1, 2, 3 e 9. E aí vocês vão fazer pesquisa, tem tudo isso aqui na apostila, né? Definir mistura eutética, mistura azeotrópica, ponto de fusão e ponto de ebulição. Certo? Muito bem. Então, bom dia a todos. Eu fico aqui agora à disposição para tirar dúvidas.